hoje, né, o tema vai ser a nova puericultura, um desafio ao pediatra, tá? Porque vocês vão ver, né, que a nossa puericultura hoje em dia está bem diferente daquela puericultura feita, né, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, tá? Então, nós estamos, infelizmente, né, o pediatra perdeu espaço, né, dentro do nosso serviço, porque pelas políticas públicas mesmo, né, de saúde, né, e também por culpa nossa, né, e acabou o pediatra, né, não sendo mais, estando no posto, né, de saúde, né, ele só é encaminhado, essa criança, né, para os centros, né, de infantil, né, porque antigamente tinha um pediatra em cada posto de saúde, tá? E hoje em dia não. Então, por isso que eu fico falando tanto, né, em puericultura, em ação nas ações básicas, né, de saúde, porque eu sinto que cada vez vocês, né, precisam ter ideia do que fazer com uma criança quando está, né, na unidade básica de saúde, tá bom? Então, olha, os objetivos, né, dessa aula é vocês conhecerem essa nova puericultura, conhecer a importância dos miodias, né, porque hoje em dia, né, está se falando muito, né, todo congresso que a gente vai se fala nos miodias, e conhecer a atuação do pediatra também. Por que houve essa mudança, né, da puericultura da pediatria, né? Porque nós sabemos que houve, né, do século XX, né, metade do século XX para cá, né, houve uma diminuição da mortalidade infantil, né? Isso aí, com certeza, né? Houve uma melhora, né, do saneamento. Houve isso tudo, né? Por que houve essa diminuição da mortalidade infantil, né? Primeiro, né, melhora, né, do saneamento básico, tá? Houve uma imunização, né, em massa, tá? Conseguimos, né? Você não se vê mais, né, paralisia, né? Não está mais assim. Antes, né, se acreditava que não existia nem mais paralisia, né, mas existe ainda, né, no mundo, né, a varíola, né, por exemplo, é uma doença extinta, né, não existe mais, tá? Então, isso tudo o quê? Graças à imunização. O sarampo era extinto, né, no Brasil e hoje, né, retornou novamente, tá? Mas você vê que a mortalidade diminuiu, né? Isso aí, com certeza, tá? Na minha época, eu pegava criança desnutrida, né? Criança coxocó, marasmática, a gente vê aquilo que a gente vê em livro, e hoje em dia a gente não vê mais. O aleitamento materno, né? Há uma promoção, né, de aleitamento materno. Então, olha, a terceirização da criança, né? Que as crianças, né, elas estão muito aonde, né? Nos berçários, né? Nas creches, tá? Então, o que acontece? Dá muita infecção respiratória, né? Então, você vê, né, que dá muita rinite, infecção respiratória, tá? Bronquiolite, né? Influenza, vírus sincicial respiratório, tá? E o consumismo, né, também, né? O consumismo, né, infelizmente, vai fazer o quê? Com que aumente, né, a poluição, né? De lixo, né? E isso tudo, né? Esse é um ciclo, né? Infelizmente, né? Você aumenta o consumismo, aumenta a poluição ambiental, né? E fazendo com que haja, né, essas crianças, nós vamos ficar mais doentes, né? Nós estamos vendo cada vez mais, né? O aumento, por exemplo, no primeiro ano de idade, qual é a causa mais comum, né? Qual é a causa mais comum de acidentes, né? É usar o andador, tá? Então, é muito comum, né, ter TCE, tá? Fratura, né, com o andador. Tanto que a Sociedade Brasileira de Pediatria, e nenhum pediatra, né, vai orientar o uso de andador, tá? Todos nós falamos, não use andador, tá? Então, olha, nós vamos ver, né, que as consequências, vamos ver, né, agora só da obesidade um pouquinho, tá? Só para vocês verem, né, quais são as consequências, né, da obesidade, né? E olha que nós temos 40 milhões de crianças, né, obesas, né? E está cada dia mais aumentando a obesidade, tá? Olha, é redução da autoestima, tá? A apneia do sono, desvios de coluna, estrias, né? Lesões articulares, o pé chato, né? Também faz com que esse gordinho, né, tenha, tá?
risco de diabetes e gordura no fígado, problemas respiratórios, problemas cardíacos, tá? Então, tudo isso é obesidade. Então, não esquecer que a puericultura, ela tem que ser dinâmica, né? A puericultura, ela tem que ser o quê? Vocês conversarem sempre com as crianças, né? E sempre com os pais, né? Com os cuidadores, sobre, por exemplo, se a criança está obesa, viu um fator de risco para a obesidade, conversa com os pais, tá? Não deixe passar essa oportunidade, porque o adulto, né? A criança obesa é o adulto obeso. E a criança que vai ser obesa, futuramente, provavelmente ela vai ter o quê? Hipertensão, diabetes, tá? Isso aí, né, é normal, tá? Então, agora, olha, a definição de puericultura, tá? É uma ciência, a puericultura é dinâmica, como eu já falei, tá? Não é aquela coisa estática, né? Que você chega, mede, pesa, né? Faz as medidas antropométricas e manda o paciente embora. Não, pelo contrário, tá? Ela reúne, né, todas as noções de fisiologia, higiene e de sociologia, tá? Ela é suscetível de favorecer o desenvolvimento físico e psíquico das crianças desde o período da gestação até a puberdade. Então, vocês viram, né? A puericultura, ela não se limita também àquela, né, de 0 a 12 meses, tá? Por isso a importância dos 1000 dias, né, hoje em dia, tá? Porque antigamente a importância é de 0 a 12, depois a criança sumia, tá? Não. A criança, né, vem desde a gestação, tá? Até 2 anos de idade, né? Essa é a importância desses 2 anos de vida, tá? Esses 1000 dias, isso que é importante, tá? Para quê? Ter um desenvolvimento físico e psíquico, né, da criança, tá? E nisso aí, né, você pode fazer com que essa criança tenha uma vida adulta mais saudável, né? Esse é o objetivo, né? O nosso objetivo é essa criança chegar na vida adulta, o quê? Saudável, tá? Então, qual o papel do pediatra, né, numa puericultura? É estabelecer a relação médico-paciente, fornecer um aconselhamento, uma informação. Por exemplo, né, você aconselha o pai, né, a mãe, mudar o hábito alimentar daquela criança, tá? Por exemplo, mudar o tipo de fralda, né? Ou então, por exemplo, o filho que está usando a calcinha, falar, né, que sempre usar uma calcinha de algodão, tá? Então, essas coisas, né, que é importante, né? Informar também, né, por exemplo, agora, hoje em dia, né, sobre o uso da máscara, né? Sobre como fazer a higiene das mãos, tá? Porque por mais que a televisão fale, mas quando o médico fala, né, a pessoal da saúde fala, é diferente, tá? Então, vocês fiquem sabendo que nós nunca seremos repetitivos, tá? Hoje mesmo eu estava falando uma coisa que eu pensei que a mãe sabia, né? Estava careca de saber. E ela ficou assim, nossa, é mesmo, né? Não sabia. Eu falei, meu Deus, quer dizer, tanto... E essa criança vai comigo o tempão, porque, olha bem, uma falha minha, né, até, né? Achar que a pessoa sabe, né? Ela não sabe, tá? Eu estava falando da higiene, né? Íntima, né? Da criança. E eu falei, olha, lava direitinho a perereca, né? Porque agora ela já é grandinha. Aí eu falei, olha, isso aí dá muita infecção urinária, né? Nunca limpar, né? De trás para frente, era isso mesmo. Aí ela falou, nossa, é mesmo isso eu faço. Eu falei, meu Deus do céu, né? Olha que coisa, né? Como que a pessoa como que ela, né, pensava que estava na cara, né, que é uma pessoa de bom padrão e não sabia, né? Eu falei assim, meu Deus, a gente nunca deve achar que aquela outra pessoa saiba, né? Sempre passar uma informação, mais boba que seja, tá? Então, olha, construir habilidades parentais, né? Porque infelizmente vocês sabem, né, que hoje em dia tem muitos pais separados, né? Então vocês devem, né, nós devemos, né, sempre tipo assim, fazer com que os pais vão na consulta, mesmo que eles sejam separados, né? Dar responsabilidade tanto para o pai como para a mãe, né? Que hoje em dia é importante, tá? Ser um educador, tá? Identificar e abordar assuntos de risco, né? Por exemplo, criança, né? Que seja, por exemplo, uma criança que tem os pais com asma, tá?
que tenha rinite, né? Uma criança, por exemplo, foi prematura, né? Então, isso tudo a gente tem que abordar, tá? E prevenir e promover saúde, né? Claro, né? Isso é importantíssimo, é o mais importante, né, na puericultura. Então, essa aqui é as crianças que a gente quer, né? Uma criança saudável para futuramente, né? Se Deus quiser, né? Seja um adulto saudável, tá? Então, as habilidades do pediatra, né? O pediatra, ele deve exercer, né, um papel de líder e de educador, tá? Isso aí eu acabei de falar lá atrás, né? As habilidades de comunicar, saber ouvir, né? Evitar, né, jargões médicos, né? Evitar também não evitar, além de ser jargões médicos, né, que nós sempre utilizar, né, palavras simples, né, para a pessoa entender, tá? E nunca olhar com aquele cara de deboche, sabe? Tipo assim, poxa, não é possível que essa pessoa está perguntando isso, né? Você tem que dar importância ao que ela está falando, tá? E ouvir, tá? Às vezes apenas a mãe, né, quer que seja ouvida, tá? Você quer que a gente ouça e pronto, acabou, tá? Então, isso é importante. Às vezes ela quer falar uma coisa, né, que está acontecendo na casa dela e que ela não fala, né, com ninguém, tá? Então, isso é importante. Então, usar termos, né, que irão entender, né, dar sempre segurança, né, e ter empatia, tá? E outra coisa, tá? É importante vocês não esquecerem que qualquer dúvida que eles tiverem, né, e se tem pessoas, né, que não têm condições de tirar toda a dúvida, eu peço sempre para eles escreverem, né, qualquer dúvida quando eles chegam na puericultura, escreva, tá, no caderninho, né, para eles perguntarem tudo, porque depois eles ficam com dúvida e vai perguntar quem? Para vizinho. E o vizinho sempre fala umas coisas, né, que não tem, lógico, tem muita coisa que tem fundamento, né, mas outras coisas que não tem nenhum fundamento, tá? E sempre também eu utilizo as páginas, né, dos sites, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem sempre uma página lá, né, uma partezinha, falando só para os leigos, tá? Então, são páginas, né, confiáveis, né? Então, olha, agora, esse 1.000 dias, o que são os 1.000 dias? 1.000 dias, né? 1.000 dias, olha, vai estar gravidez até o 2º ano de vida, tá? Olha, a gravidez são 270 dias. Depois, né, de 0 a 12 meses, 365 dias, e de 1 a 2 anos, 365 dias. Isso totaliza, né, 1.000 dias, tá? Então, e isso por que é importantíssimo, né? Nós observarmos, né, o desenvolvimento integral com potencial físico, mental e biológico dessa criança. Por quê? Porque é nessa fase que a criança estará, né, desenvolvendo, né, todo o desenvolvimento dela, né, neuropsicomotor, tá? E é nessa fase que, se você observar qualquer alteração, você já pode, né, intervir de maneira precoce e tendo excelentes resultados, tá? Então, por exemplo, uma criança, né, que com 9 meses ainda não está sentando, tá? Então, você tem que intervir rapidamente, tá? Aliás, com 6 meses, se essa criança não está sentando ainda, né, com apoio, você pode encaminhar, tá? Com 3 meses, essa criança, né, não, hoje em dia até mais cedo, né, com 2 meses, uma criança que não está sustentando a cabecinha, vamos, né, levá-la para o fisioterapeuta, tá? Hoje em dia nem se espera tanto, né, até 3 meses, tá? Então, olha, a nossa puericultura, ela não se detém somente ao pediatra, né? Nós temos, né, uma conexão vertical e horizontal, tá? A conexão, né, vertical, ela envolve, né, o técnico de enfermagem, a nutricionista, a fono, a fisioterapeuta, o psicólogo, tá? Todas, né, é uma multidisciplinaridade, tá? Isso é importante vocês saberem, né? E porque nós, médicos, não somos deuses, tá? Esquece isso aí, tá? Hoje em dia, nós trabalhamos em quê? Em equipe, né? Nós temos uma equipe de enfermagem, equipe de psicólogo, tá? E todos têm que interagir, porque muitas vezes, por exemplo, a enfermagem, só ela que já vai falar, doutora, tem alguma coisa acontecendo com essa criança. A mãe ali, ó, não sabe cuidar dessa criança. Eu já, por exemplo, até o pessoal
que faz visita domiciliar, né, já vem e conta para a gente, olha, ela tem péssimas higiene, né, na casa, tá? Então, isso tudo vai fazer o quê? Que você consiga fazer, isso tudo é importante para que você faça uma puericultura, tá? Da próxima vez, se você sabe que essa criança não tem uma boas condições de higiene, então vamos parar e vamos explicar, tá? De uma maneira, né, sutil, a gente explica, tá? E também a conexão horizontal, né? Que envolve a família, a comunidade, a igreja, né? E outros, né? Muitas vezes, né? Até a própria vizinha vai observar coisas, né? Maus tratos, alguma coisa, e ela se dirige ao posto de saúde, tá? Para contar. E assim como, por exemplo, é importante a escola também, né? Você tornar parceira da escola, que a professora, muitas vezes, é a primeira pessoa a observar, né? Distúrbio de comportamento da criança, tá? Então, eu já falei isso, né, da outra vez, né, agora vou falar outra vez, né, que as consultas de puericultura são consultas, né, a gente já faz, né, no pré-natal, tá, no terceiro trimestre de gestação, tá, hoje em dia a gente já faz, consulta, né, ao nascimento, na sala de parto, né, nós fazemos, né, isso aí é obrigatório, né, ter pediatra, né, na sala de parto, teoricamente, consulta, né, na primeira semana de vida, né, até o 10º dia de vida, para ver se essa criança ganhou o peso, né? Não esquecer, né? Que ela perde 10% mais ou menos do peso dela e recupera, né? Em torno do 10º dia de vida. Consulta com de 1 até 6 meses, são consultas mensais, tá? Para você ver, né? Essa criança se tá. E é importante porque os marcos de desenvolvimento da criança aí, ó, serão no primeiro, no 4º, né? E no 6º mês, tá? No 9º e no 12º e no 12º mês, né? São os marcos de desenvolvimento. Se aquela criança não tem tudo aquilo ali esperado, você já pode encaminhar. Ó, consulta com 9, 12, 15, 18 meses são trimestrais, de 24 a 48 meses são semestrais, né? De 6 em 6 meses, e a partir dos 5 anos, as consultas elas serão anuais, tá? Então, olha, o pediatra agora no pré-natal, né? Qual a importância do pediatra no pré-natal, né? Isso aqui eu já estou até dando uma aulinha, né, rapidinha sobre o pediatra no pré-natal, né? Porque hoje em dia vocês sabem que estamos lutando, né, para haver, né, consultas no último trimestre da gestação, tá? E realizar mesmo, né, com a mãe, né? Com a mãe e com o pai, tá? Anamnese, história patológica pregressa, tá? A história gestacional, como que está sendo essa gestação, como foi, né, como está sendo, né, se ela tem diabetes, né, se ela está tendo hipertensão, qual a medicação que ela está sendo usada, se ela teve sífilis, tá, isso tudo, né, é importante, tá, para ver se ela teve sífilis, se foi tratada corretamente, tá. Você diminui muito a mortalidade neonatal, né? Já se sabe que a mortalidade neonatal diminui muito com a consulta, né, no pré-natal do pediatra, tá? É lógico, além de uma excelente pré-natal que tem que ser feito, o pediatra no pré-natal também diminui, né, contribui para a diminuição da mortalidade infantil. E vocês sabem que a mortalidade, o que acontece, né? A mortalidade infantil está altamente relacionada com os indicadores das condições de vida, né, e de saúde de uma população, tá? Então, quanto menor a mortalidade infantil, melhor as condições de vida daquela população, tá? Então, por isso que o governo, né, bate tanto, né, na mortalidade infantil, tá? São os índices, são os indicadores, né, de condições de vida, tá? Então, ó, agora eu até trouxe, né, esse slide aqui, né, esse trabalho, né, que é um artigo, tá, que, de uma enfermeira, tá, lá da UERJ, tá, de 2015 esse trabalho. E ela desenvolveu lá em Cuiabá, em Mato Grosso, tá, com dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos e Mortalidade do ano de 2010, lá de Mato Grosso. Tá? E ela viu, tá, que do total de óbitos, 81,1% eles eram evitáveis. Olha bem, 80% dos óbitos neonatais eram evitáveis, tá? Sendo que 47% era por inadequada atenção ao recém-nascido. Quer dizer, a falta de pediatra na sala de parto, tá? Porque muitos locais, né, não tem, tá? Então, a importância disso, tá?
21% a inadequada atenção à mulher na gestação, quer dizer, um pré-natal deficiente, tá? E 12% inadequada atenção ao parto, tá? Então, quer dizer, 47% a inadequada atenção ao recém-nascido, quer dizer, só pelo fato de você ter um pediatra, tá, na sala de parto, isso é importantíssimo, tá? E o que mais causa, né, mortes, né, nessas neonatais, né, seria, né, doença da membrana hialina, insuficiência respiratória, tá? Infecção, por exemplo, septicemia também, né, uma outra causa, né, muito comum, né, de morte neonatal. Então, os fatores de risco, né, no pré-natal para a mortalidade infantil, nós vamos ter uma mãe adolescente, né, menor de 20 anos, né, são bebês, né, geralmente PIC, né, vocês sabem, né, prematuros, né, alto índice de prematuridade. A diabetes, a hipertensão na gravidez, né, também são fatores, né, de risco para a mortalidade infantil, né. Infecção materna, história de morte neonatal anterior, tá? Eu tive, né, uma paciente agora que teve 2 mortes neonatais, né? E nesse bebê, a segunda bebê dela foi por cardiopatia congênita, né? E não detectaram, foi morrer com 6 meses, tá? E agora, né, ela já está fazendo todos os exames, né? Já fez até intraútero, né? Para ver se tinha algum defeito, né? Que ela poderia fazer alguma coisa, né? Mas graças a Deus essa criança não tem nada, tá? O ecocardiograma dela, né, tá normal. E, por exemplo, a não realização do pré-natal adequadamente, né, outro fator de risco de mortalidade, o polidrama, oligodrama, baixo nível socioeconômico, tabagismo, drogas ilícitas e o alcoolismo, né, que nós sabemos, né, que ocorre, né? Pode não ocorrer assim muito, né, mas vocês vão ver, né, que isso é muito comum, né, o uso de álcool, né, pelas adolescentes, né, usar cerveja, tá? É muito comum, tá? Então, quais os objetivos da consulta pediátrica no pré-natal, né? O objetivo é estabelecer um vínculo, né, do pediatra com a família, identificar situações de riscos, aquelas situações de risco que eu falei lá atrás, são essas, tá? Por exemplo, também até incompatibilidade RH, né? Por exemplo, a mãe que é diabetes, o que acontece? Ela pode ter vai ter um bebê GIG, né? Provavelmente, tá? Que tem risco de hipoglicemia, então isso tudo, né? Você já vai verificar na consulta de pré-natal, tá? Se a gestante ela é doença, por exemplo, se é de sífilis congênita, né? Se ela está sendo portadora de sífilis, está sendo tratada corretamente, tá? É hora de fazer a promoção do aleitamento materno, né? Até o 6º mês. Verificar, né? Você deve, né, orientar. A GIG é grande para a idade gestacional. Bebê GIG é grande para a idade gestacional, tá? É aquele, né, que nasce, né? É isso, grande para a idade gestacional, tá? É bebê que nasce, né, acima, né, de 3 quilos, 4 quilos, né? É bebê grande, tá? Então, a promoção, examinar os mamilos, informar, né, sobre a triagem neonatal, né, vacinação e orientar sobre o uso da chupeta, tá? Isso mesmo. O AIC é o adequado, né, para a idade gestacional, o PIG é o pequeno para a idade gestacional, né, que a mãe adolescente, né, tem muito bebê, né, pequeno para a idade gestacional, tá bom? Então, semana que vem, a gente pode dar uma aulinha, né, sobre o bebê, né, pré-maturidade, né? Poderia falar, né, um pouco, né? Aí fala as classificações, entendeu? Dos bebês PIG, GIG, né, AIG, tá? Para vocês saberem. Examinar os mamilos, tá vendo? Ó? Informar sobre a triagem neonatal, que é importante, por exemplo, o teste do olhinho, né? O teste do pezinho, falar com ela qual a importância desses exames, tá? O materno vacinação, né? E orientar sobre o uso da chupeta, tá? Então, ó,
esclarecer as dúvidas, né? Orientar sobre a higiene do recém-nascido, tá? Eu já falei aqui, né? A hipertensão você vai ter, né? Prematuro e baixo peso, né? Baixo peso é o bebê abaixo, né, de 2 quilos, abaixo de 2 quilos, né? Nós temos várias classificações hoje em dia, né, dentro, né, da prematuridade, dentro do AIC, né, dentro do GIC, tá? Os dois, viu? As mães adolescentes que têm o bebê PIC, né, pequeno para idades gestacionais, né, são os dois, tanto os fatores genéticos como também, né, a falta de pré-natal, tá? São fatores de riscos, tá? É isso que a gente vê, não é um fator só, sabe? Não é uma coisa só. A paciente adolescente vai ter um bebê pequenininho, lógico que às vezes vai ser, mas a maioria, e prematuro, né? Você vê muito mesmo isso, né? Isso aí você vê bastante. A mãe, né, de 17 anos, 16 anos, são pacientes que têm bebê muito pequenininho e são prematuros, né? Você vê isso no posto, né, na hora que chega, tá? E são os dois, tá? Você vê que são os fatores de risco, né? A má alimentação, né? Não quer fazer o pré-natal direito, entendeu? Demora, né, para falar para os pais, né, que está grávida, tá? Então, tudo isso, né, é difícil, né, os pais, tá? Então, são vários fatores, tá? Então, deve-se falar, né, sobre o uso de álcool, né, não usar álcool e medidas de segurança, né, em casa e no transporte, né, para essas crianças, tá? Isso é muito importante, tá? Por exemplo, a medida de segurança de não usar andador, né, de sempre usar a cadeirinha, tá? Isso tudo é importante, tá? Ah, tá. Agora, peraí que eu vou... Só porque eu tive que dividir a aula, porque senão ela fica muito pesada, sabe? Por isso, tá? Que aí agora vai... Vamos passar para outra. Então, agora, né, nós vamos ter, ó... Agora, né, o pediatra no pós-parto, né? Nós tivemos o pediatra lá na sala de parto, que é outra aula também, né? Uma aula, né, só sobre o pediatra na sala de parto, tá? E o pediatra, agora, depois que ele já teve a sala de parto, vamos agora para o pós-parto, né? Que nós vamos ter o alojamento conjunto, né? Vocês sabem que essa criança, né, teve o parto normal, vai para onde? Para o alojamento conjunto, tá? Que foi um marco muito importante também, né? Dentro da pediatria, né? Acabou com os berçários, tá? Que ele institui, né, uma assistência integral e humanizada à mulher e ao recém-nascido, fortalece o vínculo, né, mãe e filho e com a família também, tá? Isso é muito importante. Promove o aleitamento materno, propicia, né, a interação com os outros membros da família, igual que eu tinha falado, né? E também, como tem uma equipe multidisciplinar ali no hospital, tá? Então é muito importante, por exemplo, tem uma fono, tá? Fonoaudiólogo, né? Tem uma psicóloga, tá? Tem a nutricionista, tem o pessoal da enfermagem, né? Que vai o quê? Todos eles vão falar a mesma linguagem, né? Isso é importantíssimo, tá? Para uma educação em saúde, né? Para essa paciente, tá? E vocês podem ter certeza, pelo menos nos hospitais que eu passei, todos falam a mesma linguagem, tá? Para que todo mundo saia dali, né? Não adianta nada o técnico de enfermagem vir e falar, né? Ah, não, pode dar um suquinho, pode dar um chazinho para ele, né? Não, tá? Isso aí nós temos que capacitar bem todo mundo, até o pessoal da limpeza, para que todo mundo, né, fale a mesma linguagem, tá? Sempre falando do aleitamento materno, né? Isso é muito importante, tá? Então, ó, aí que nós vamos também, né, fazer o primeiro exame físico, né, sistematizado, né, o exame físico, né, neonatal, né, do recém-nascido, que vai ser também um tema de aula, tá? Um exame físico do RN, né, a termo, tá? Vai ser, é ali que a gente faz junto com os pais, tá? Sempre mostrando. E ali mesmo a gente já aproveita o quê? Para falar alguma coisa, né, para o pai, tá? Para a mãe, né, já orientações ali, tá? Falar também, né, é importante, né, que a triagem neonatal seja feita, né, no pós-parto, dentro do hospital. Qual é a triagem que tem que ser feita? O teste do reflexo vermelho, teste do
coraçãozinho e a triagem auditiva, tá? A triagem auditiva, você já vai, olha, ela avalia vias cocleares periféricas, tronco encefálico e o nervo auditivo, tá? Ela consegue, é um exame simples, que a fono que faz, né? E que ela vai verificar todas essas vias, tá vendo? E se der alterado, né? Isso aí você é importantíssimo, são todos o quê? Triagem, né? Eles não fazem diagnóstico de nada, né? Eles só vão triar essas crianças, se elas tiverem alterado, vão levá-la, né? Vão encaminhá-la precocemente para o especialista, para o prognóstico da criança ser melhor, tá? O teste do reflexo vermelho, quais são no mesmo... Ah, sim, isso aqui, ó, porque essa criança, né, ela é feita em 48 horas, dá alta, né, em 48 horas, tá? Então, o reflexo vermelho é feito, né, dentro dessas 48 horas, o teste do coraçãozinho é feito nas primeiras 24 horas, tá? Você coloca, né, um oxímetro, né, tanto no membro inferior, né, direito, e o outro, né, no membro inferior esquerdo e no membro superior direito, tá? E nós vamos ver se eles têm que estar com a oxigenação, né, o nível de oxigenação, a saturação de oxigênio acima de 94%, tá? É esse, né, que é o teste do coraçãozinho. Também uma triagem que para alguma cardiopatia congênita de alto risco, tá? E o teste do reflexo vermelho, né, vocês sabem, né, que faz uma triagem para quê? Para a catarata congênita, tá? Tá aqui, ó, isso aqui é o normal, tá? É um exame super simples e vocês viram que nós vimos, né, como se faz, né? É com oftalmoscópico, é um exame muito simples. Quando eu der aula de triagem neonatal, vocês vão ver também, tá? E aí, ó, esse aqui é anormal e esse aqui também é anormal, tá? Tem que ser esses dois vermelhinhos aqui, tá? É tão simples de fazer, tá? Até a enfermagem também está fazendo, né, hoje em dia, tá? Aqui em Uruguaiana, né, o teste do reflexo vermelho é feito aqui, né, no posto, tá, de saúde, tá? Na Santa Casa, às vezes se faz, às vezes não, tá? E a triagem auditiva é feito também no posto, né? Não é feito lá dentro do hospital, tá? Então, isso depende muito de local para local. Uruguaiana, estou te falando que é assim, tá? Sim, é pelo oxímetro, isso mesmo. Você coloca, né, o oxímetro, né, no bracinho, né, no membro superior, né, direito e no membro inferior esquerdo, tá? E aí você tem que estar a saturação acima, né, de 95 centímetros, né, 94 a 95 centímetros, tá? Em ambos, tá? Em ambos. E a vacinação da hepatite B e a BCG também, né, tem que ser feita, né, nas primeiras 48 horas. A hepatite B se fala até fazer nas primeiras 24 horas, tá? Não é um teste de triagem, né, vacinação, né, gente? Vacina, que aqui eu coloquei o que tem que ser feito nessas primeiras 48 horas. A criança tem que sair o quê? Vacinada, tá? E isso aqui também se faz, isso é no Brasil inteiro, tá? E a alta, né, ela é geralmente, em média, 48 horas para o recém-nascido saudável. Antes, né, se fazia 24 horas, já se dava alta, tá? Hoje em dia, não, tá? Demora um pouco mais, por quê? Para promoção do aleitamento materno, né? Para você ver se essa criança, né, vai sugar bem, tá? E também você tem que ver, né, se essa criança, né, tem um risco, né? Você vê, diminui a mortalidade infantil, você fazendo com que essa alta hospitalar seja um pouco mais prolongada, tá? E na alta hospitalar, tá? O que você vai orientar para esses pais, né? O teste do pezinho faz a hepatite B e a BCG se faz no hospital, tá? Se faz no hospital. O certo é fazer no hospital, tá? Aqui em Uruguaiana, a hepatite B com certeza se faz no hospital, tá? Nas primeiras 24 horas tem que ser feita, tá? E no caso daqui, a BCG também se faz no hospital também, tá? Não se faz, hoje em dia, não se faz praticamente nada no postinho, tá?
mas é ruim isso, né? Porque acaba a criança, às vezes, né, se perdendo, né? Mas tem locais, né, que se faz, né, no própria maternidade, tá? Então, olha, sempre você orientar, tá? Sim, essas vacinas tem no governo, todas elas, tá? Todas. Já estou preparando a aula, né, de vacina para vocês, tá? Aliás, o Programa Nacional de Imunização é um dos melhores do mundo, tá? No governo, tá? Sempre foi, né, referência mundial, tá bom? Isso é importante a gente saber. Sim, faz na sala de parto, tá? A vitamina K, isso mesmo, tá? 0,1, tá? ml. Então, o teste do pezinho, né? O atraso no desenvolvimento psicomotor, né? Até é muito importante porque ele vai fazer uma triagem, né? Para você ver essa criança, né? Com atraso no desenvolvimento psicomotor e até um retardo mental, né? Por exemplo, a criança que tem hipotiroidismo, né, congênito, por exemplo, tá? Provavelmente ela vai ser uma criança que tem um déficit mental, tá? Então, você fazendo um diagnóstico precoce do hipotiroidismo congênito, você vai estimular essa criança, você vai entrar diretamente com Puran, né, T4, né, para poder essa criança vai ter um desenvolvimento melhor, tá bom? Sim. A vitamina K é para evitar a hemorragia, isso mesmo, tá? Neonatal, tá? É uma profilaxia que se faz, tá? Assim como também, né, na sala de parto se faz, né, o nitrato de prata, né? Para profilaxia de quê? Da gonorreia, tá? Da doença de gonorreia, tá? Porque a criança, ela tem uma deficiência, né, de uma enzima que depende da vitamina K. Então, às vezes, pode estar baixo e pode causar hemorragia nessa criança. Por isso que se faz, tá? E diabetes gestacional, falar não. Isso aí é da gineco, hein? Não vou falar não. Isso é ginecologia. A gente vai falar mais de bebê. Aí eu vou falar uma aula, né, de recém-nascido e posso falar também na aula, né, de sala de parto, né, mais rápida, né, não de ressuscitação cardiopulmonar, não, tá? Melhor não, tá? Isso mesmo, que é uma profilaxia da conjuntivite gonocócica, tá? Se faz o nitrato de prata. Independente se é parto normal ou se é parto cesárea, né? Tem hospital que faz, tem gente que nem faz hoje em dia mais, né? Mas ainda se faz, tá? Não é obrigatório, né? O nitrato de prata mais, né? Mas o que eu vejo é conduta ainda, né? É protocolo nos do SUS, a gente se faz ainda, tá? Nitrato de prata, tá? Então, porque teoricamente, se a mãe teve uma excelente pré-natal, né, não teve gonorreia, não teve nada, então você não precisa fazer o nitrato de prata, tá? Mas como a gente vive no sistema público de saúde, você não pode, né, fazer em um e não fazer em outro, né? Você faz em todo mundo, tá? Então, é melhor fazer. Então, olha, você vai fazer, né, o teste do pezinho, né, faz diagnósticos precoces de doença, né, como deficiência de G6PD, por exemplo, tá? Por exemplo, fenilcetonúria, tá? O que fazer diante da criança que não faz um teste do pezinho? Pois é, olha, hoje, primeiro, né, o que eu faço? O teste do pezinho, se não fez, eu vou observar como é que essa criança está se desenvolvendo, tá? Se está, né, com desenvolvimento psicomotor normal, tudo bem. Agora, aquela criança que está com uma icterícia, né, faz tempo, icterícia faz tempo, né, você tem que investigar, né, se não tem uma deficiência de G6PD, tá? Se tem alguma, por exemplo, se ela, por exemplo, não fez, está uma criança que tem muita infecção, né? Se está com alguma coisa, se tem alguma deficiência de alguma enzima, né? Então, você vai ter que observar, tá? Principalmente, né? A causa mais comum, né? O teste do pezinho, tudo começou por quê? Por causa
do hipotireoidismo congênito, né? Porque a criança, ela não tem o desenvolvimento, né, psicomotor, né, igual, tá? É uma criança, olha, que não ganha peso, tá? Você pode ter certeza, tá? Uma criança que não está ganhando peso, e tem muita criança que tem o teste do pezinho normal. Eu tive outro dia mesmo, uma criança com teste do pezinho normal, e não ganhava peso, aquele bebezinho magro, sabe? Os pais cuidadosos, e a criança comia. Eu fiz o T3, eu fiz o T4 e o TSH dessa criança. Ela estava com hipotireoidismo. Iniciou o T4 dela, a criança, né, tá outra criança, ganhou peso, está crescendo, né, maravilhosamente bem. Quer dizer, então, tudo isso, né, você vai observar dentro da puericultura, tá? Porque o teste do pezinho, né, ele é feito no 3º e 5º dia de vida, né? Não adianta fazer o teste do pezinho, né, lá, né? Porque o teste, a fenilcetonúria é um dos exames que se faz, né, no teste do pezinho, entendeu? Para você fazer a triagem, né, se ela tem a deficiência, né, da enzima, tá? É o hipotireoidismo, a fenilcetonúria, dentro do SUS, né, as doenças, né, que são investigadas são a fenilcetonúria, a hemoglobinopatias, tá? Você vai investigar o hipotireoidismo, vai investigar a fibrose cística, tá? E tem o outro também, biotinidase, que você também vai ver, tá? E hemoglobinopatias, né? Que eu já falei, né? Isso, tá? São essas que o SUS, né, oferece, né? Eu vou dar uma aulinha para vocês só de triagem neonatal, tá? Isso, hiperplasia congênita, adrenal congênita também, isso mesmo, obrigada, tá? Isso mesmo, fibrose cística que eu falei, tá? A fenilcetonúria, né, você vai dar aquela síndrome, né, do chá de boldo, né, da urina chá de boldo, né, é aquela criança que ela urina, né? Ela vai ter uma urina diferenciada, tá? Eu vou dar aula, eu vou ler direitinho, mas a gente encaminha, né? Uma doença do erro inato de metabolismo, tá? E ela não tem muita coisa que fazer, tanto que você não pode ter, né? Ó, cuidado com os fenilcetonúricos, né? Contém, né? Fenilalanina, né? Porque ela tem, né, deficiência da fenilalanina, que vai fazer com que essa criança tenha essa urina, né? Chá de boldo, tá? Então, olha, isso também. Então, ó, a plasticidade, então, é importante, né? Por que fazer, né, o teste do pezinho tão cedo, tá? Porque vocês sabem, né, que até 2 anos de idade é que nós vamos ter, né, os estímulos, tá? Ela responde. A plasticidade do sistema nervoso central, né, do bebê, ele é enorme, né? E por isso, tá, que responde a um estímulo e recebe, né, do meio ambiente e as intervenções também, tá? Então é muito importante você estimular essa criança, né, precocemente, né? Porque é aí, né, que você vai mudar totalmente, né, o prognóstico dessa criança, tá? Até 2 anos de idade, né? Essa criança, ela não tem, por exemplo, tem uma paralisia de membro superior, ela pode, né, se ela vai poder, né, mexer, né, ter um movimento normal, né, dos membros superiores, se você estimular precocemente, tá? E, por exemplo, a fenilalanina é isso mesmo, tem uma dieta própria, né, que você vai dar é uma medicação, né, é basicamente dieta, né, não tem remédio, tá? Que ela não pode ter, né, fenilalanina, tá? E outra coisa também, a deficiência de G6PD, né, que é uma enzima também no fígado, né, conversora de uma substância e que faz com que a criança, né, muitas vezes ela tem e fica com icterícia prolongada. Esse tipo de doença é outra também, o que não vai poder fazer? Não pode tomar várias medicações, tá? Por exemplo, anti-inflamatório, não vai poder tomar
por exemplo, o ibuprofeno, tá? Essa criança não vai poder tomar, tá? Então, é isso que tem que ser feito, né? Sempre essa criança anda, né, com uma lista de medicações que ela não pode usar. Por exemplo, feijão também com fava, ela também não pode comer, né? Porque senão dá icterícia. A única coisa que ela tem é icterícia, tá? Agora, a fenilalanina não, né? A criança com fenilcetonúria, ela tem alteração, né, do intelecto dela, né? Se ela ficar usando, né, essas medicações, então usando, né, tem que fazer o uso, né, da dieta, tá? Então, olha, nós temos, né, que fazer, né, você pode encaminhar, né, para o hematologista, tá? Para a deficiência de G6PD, tá? Para o hemato, tá? Ou para o geneticista, mas é o hematologista, né? Endócrino, tá? Mas a gente encaminha, né, para o hematologista. Eu tive 2 crianças com deficiência de G6PD, mas estão muito bem, tá? Não precisa fazer nada. É só mesmo acompanhar e mais nada. Então, olha, então o que nós temos que fazer, né? Realizar anamnese, história fisiológica pregressa, né? História patológica pregressa, história gestacional, tá? História familiar pregressa, tá? Observar, né, a interação do cuidador com a criança, tá? Quer dizer, como a criança está sendo cuidada, tá? Qual o carinho, qual o relacionamento que ele está tendo. Observar o desenvolvimento psicomotor da criança, observar, olha, estado de higiene e o vínculo também. Tá? Isso aí a gente já falou. Então, olha, observar a vigilância do desenvolvimento da criança, né? Isso é importantíssimo, tá? Olha bem, aqui, né, eu trouxe os marcos, né, do desenvolvimento da criança, tá? Vocês vão ver, olha, que no primeiro mês, olha, o que nós vamos ter? Porque aqui eu trouxe até um cartãozinho, né, de vacina, né, para vocês verem, né, mais ou menos, tá? Porque aqui no cartão da vacina, tá, você vai ter os marcos de desenvolvimento da criança, tá? E aqui você vai ver, ó, no primeiro mês, né, o que a criança faz. Aí você vai colocar, né, se ele está presente, ausente, né, e não verificado, tá? Isso aqui é importantíssimo, tá? Porque se você vê que a criança não conseguiu, olha, sustentar, né, a cabeça, não conseguiu ter um sorriso social até os 2 meses de idade, essa criança tem que ser encaminhada, vai ter que ser investigada, tá? Ou você pede, né, por exemplo, um ultrassom transfontanela, né? Vamos investigar, tá? Por exemplo, olha, essa criança, né, com 1 mês, olha, o desenvolvimento, a postura de flexão e consegue já virar a cabeça para o lado. Tá vendo? Com 1 mêsinho, essa criança já consegue. Porque se essa criança não consegue fazer, você já vai ter que pedir para ela voltar o quê? Em 15 dias, tá? Olha, com 2 meses, né, a criança, ela mantém a cabeça voltada para um dos lados, quando de barriga para baixo, levanta a cabeça brevemente, né? Ela fica levantadinha assim, tá? Você consegue ver, tá vendo? E ela mantém, né, sempre em flexão, né, sempre ativa, tá? Com 6 meses, ela senta sozinha, né, por algum tempo. E sempre fica sozinha, né, senta sozinha se tiver com apoio, tá? Com 5 meses, ó, a criança, ela é capaz, ó, de rolar a barriga para baixo, apoiando o peso nas mãos com o cotovelo estendido, tá vendo, ó? Você mesmo vê isso, né? Na hora da consulta, você vai observar isso rapidamente, né, gente? E isso, ó, tá tudo aqui no cartão, tá? Então, quer dizer, não precisa ser pediatra, né? Só você fazendo uma boa puericultura, tá? Observar, ó, no quinto mês, o que essa criança tem que fazer? Você coloca aqui e vai ver, tá? Isso é uma coisa muito simples, tá? Só você colocar. Só acostumar a fazer isso que no instante vocês vão ver, né? Vão detectar alguma alteração do desenvolvimento psicomotor da criança precocemente, tá? Ó, com o 4º mês, olha, essa criança, né, tem que estar sentada, tem a cabeça alinhada, tá vendo? Ela consegue sentar sozinha, né? Ela faz assim, ó. Tem criança que já, né? Ela quer levantar e você dá a mãozinha, ela pega e senta, tá? Com 11 meses, olha, essa criança, ela já consegue
ficar em pé, né, sem apoio, tá? E com de 12 a 15 meses, essas crianças, né, já conseguem andar sem apoio, né? E explorar o ambiente, tá? Com 10 meses, essa criança já está engatinhando, tá? De 9 a 10 meses, tá? Engatinha, tá? E tem habilidade, né? Não fica pateta, não. Parece até andando, tá? A gente até corre atrás deles e eles estão correndo, não doido, tá? Parece que eles correm e a gente corre atrás. É impressionante como eles conseguem fazer. E outra coisa, né? Ela consegue, com 9 meses, a criança consegue puxar, né? Ela fica em pé sozinha, entendeu? Ela não precisa, porque vocês viram, com 5 meses ela precisava ficar sentada com algum apoio. Com 9 meses ela já fica, né? Em pezinha sem nenhum apoio, tá? E fica andando, dando os primeiros passos, né? De um lado para o outro, tá? Com 8 meses, ela brinca, né, sentada, passa dessa postura para 4, tá, apoios. Quando apoiada pelo tronco, consegue dar uns passinhos, né? Aquela criança, né, quando você está, né, com os passinhos, dando a mãozinha para ela, né, ela consegue dar os passinhos, tá? Isso mesmo, marca, né, na própria carteirinha de vacina, você consegue marcar ali, né, se está presente ou não, tá? E até explica para a mãe, né, qualquer alteração, mãe, que você vê que não está acontecendo, tem que falar, tá? Com o pediatra. E vocês também, né, avaliar, né, as medidas antropométricas, né, como eu já falei na aula passada, né, peso, altura, né, perímetro cefálico, tá? Sempre, né, a criança tem que estar em curva ascendente, né? Se ela estiver em curva, né, não estiver em curva ascendente, estiver, por exemplo, ficar com o mesmo peso durante 2 meses, 3 meses, 2 meses, né? Eu não dou nem tempo, né, para ficar. Se a criança está ganhando pouco peso, eu peço para ela vir de 15 em 15 dias, já avalio, tá? E já peço, né, para ela poder, vamos tomar atitude rápido, tá? Ou se tiver, né, em decrescente, tá? Você tem que investigar essa criança. Então, agora, ó, aqui, né, é sobre o calendário de vacina, né, que eu vou falar, né, posteriormente, tá? Você tem que sempre, né, verificar, né, a carteirinha de vacina da criança, né, se está em dia, né? Já a própria enfermagem já coloca, né, quando que vai ser a primeira dose, né? A primeira dose, ó, penta, tá? E VIP, né, que é para a pentavalente e a tríplice, e nós temos, né, a VIP, que é para a paralisia infantil, certo? Então, a primeira dose, né, e a primeira dose. E depois, elas mesmas já colocam, tá? A segunda dose, quando vai ser, a terceira dose, tá? E tem no carteira também de vacina aqui, né, quais são as vacinas que têm que ser tomadas, tá? Então, isso é importante, tá? Aqui, ó, tá aqui, né? A primeira, segundo, terceiro mês, tá? Tá aqui, ó, tá? Depois a gente vai dar uma aula de vacina também. E tem também, né, do adolescente também, né? Não esquecer, tá? Ó, de 10 a 19 anos, o adolescente é considerado, né, na idade de 10 a 19, tá? Então, a hepatite B, ele tem que estar com 3 doses de vida, tá? A meningite C com 1 dose, tá? A febre amarela, né, é dose única, né? Verificar. Se ele não tiver, né, cartão de vacina, aí sim você pode repetir, tá? A tríplice viral, né, também, ó, 2 doses na vida, tem que verificar a situação vacinal dessa criança, tá? E o HPV, né, que é adolescente, que precisa, né, a partir dos 9 anos, né, já pode ser feita, né, a HPV, tá? E a dupla de adulto são 3 doses na vida e reforço a cada 10 meses. Também tem que verificar a situação vacinal dessa criança, né? Geralmente, até 9 anos, essas crianças têm, né, vacina, né? Até tem mãe que guarda direitinho, tá? Mas a partir de 15 anos, né, vocês vão ver que não tem criança que não tem mais carteira de vacina, né? Aí vocês vão ter que, depois eu vou explicar também a vacinação, né, de adolescente, tá?
quando falar de vacina. Então, olha, atuação, outra coisa que é muito importante, né, é a atividade física, tá? Não esquecer que a gente tem que estimular a atividade física, né, nas crianças, tá? Infelizmente, né, nós estamos tendo um gasto muito grande, né, com tela, né, com videogames, né, com TV, tá? As mães, né, infelizmente houve uma mudança de comportamento e hoje em dia nós estamos, né, o quê? Fazendo com que essas crianças, né, voltem novamente a fazer brincadeiras, né, de amarelinha, né, quebra-cabeça, pegar, né, por exemplo, jogo de memória, tá? Tudo isso para estimular, né, a criança, tá? Não pular corda, né? Não ficar muito tempo na tela, tá? Hoje em dia a Sociedade Brasileira de Pediatria só solicita, né, ter contato com tela, né, a partir dos 2 anos de idade, hein, para vocês terem uma ideia. Antes disso, não tem, tá? Isso, gente, é o correto, né? Pelo amor de Deus, né? Que acaba tendo, né? Mas antes disso, não, porque tem mãe que é o dia inteiro só no celular, né? Com a criança, tá? Você tem que estimular de outra forma, né? É ótimo estímulo, mas você tem que estimular, né, a parte motora dessa criança, né? Que você pega por exemplo, os cubos, né? E coloca dentro da casinha, tá? Então, isso é importante, tá? Acredito, sim. Acredito que o mapeamento genético ele é importante, sim. Se tornará, né? Não sei ainda, porque é uma coisa ainda no Brasil, né? Bem distante, né? Mas vai se tornar, sim. Tá? Isso que é o problema, né? Ficar mais barato, né? Porque é caro, né? Ainda, né? Mas eu acho que em locais que você tem acesso, o pessoal faz sim, tá? Então, olha, você sempre deve informar, né, benefícios das atividades físicas, tá? Como desenvolvimento neuropsicomotor, diminuir o risco, né, de doenças cardiovasculares, né, melhor aprendizado escolar, olha bem como é importante, tá? Diminui o risco de depressão, ansiedade, diminui o uso de drogas ilícitas, né? Então, como que é importante, né, a atividade física, tá? Olha, atividade física, olha, no pré-escolar, isso aqui é só para demonstrar rapidinho, olha, brincar de boneca, né, brincar de cubo, tá vendo? Olha, brincar com as crianças, né? Isso é importante para a sociabilização, né, das crianças, né? Porque você vê que hoje em dia, como que está tendo, né, espectro autista, né? Mas por quê? Porque quase você também não coloca essa criança para se sociabilizar, né? Lógico, são várias coisas, tá, gente? Esquece isso aí, tá? Mas, assim, só estou falando, né? Antigamente as pessoas brincavam mais, né? Elas tinham essas brincadeiras, mas hoje em dia não, tá? É muita tela, né? Então, vamos voltar novamente, né, àquela coisa de antigamente, tá? Olha, brincar de escorrega, né, de bola, tá? De amarelinha, tá? Tá vendo? As mães hoje em dia ficam morrendo de medo de colocar as crianças, usa protetor, né, para tudo, né? O protetor de joelho, cotoveleira para as crianças, é muito engraçado, né? Estimular mesmo, deve estimular, né? Brincadeira, eu sempre falo, criança com dificuldade na escola tem que brincar, né, com essa criança, pega, né, faz caderno, né, pintar, por exemplo, pintar, né, brincadeira de pintar, né, lápis de cor, tá, isso tudo, né, as crianças, isso tudo faz o quê? O movimento, né, o movimento psicomotor, né, a motricidade da criança, tá, desenvolve, tá. Ó, educação física no escolar, né? Olha, a mesma coisa, né? Brincar, ó, de queimada, de telefones em fio, tá? Brincar, né? De peão, tá vendo? De bola de gude, tá? Essas coisas, né, que se perderam, né? Brincar de pipa, tá? Isso tudo, né, se perdeu no tempo, mas as pessoas estão resgatando, né? Os professores de educação física estão resgatando, tá? Os pediatras também estão, e os próprios pais, né, também estão sentindo necessidade de mudança, tá? Porque realmente, né, está bem, as crianças estão bem o quê? Sedentárias, né? E isso faz com que haja o quê? A maior, né, obesidade, tá? Leva, né, obesidade, diabetes, né, tudo isso, tá? Então, olha, outra coisa
que nós poderemos verificar, né, que é obrigação do pediatra, né, já verificar a capacidade da criança, tá? Fazer uma triagem, tá? Você coloca, né, esse Slanner, né, essa escala de Slanner, né, no consultório, tá? E a partir de 3 anos ela já tem condições, tá vendo? De falar, né, se é um quadrado, se é uma casinha, tá? Se é um coraçãozinho, né? Você mesmo pode fazer, tá? E ver se você já pode fazer uma triagem, tá? Da acuidade visual. Porque se estiver alterado, você encaminha para o oftalmologista, tá? Teste, ela está falando aqui que ela está dando, graças a Deus, os 2 filhos dela, está dando graças a Deus o celular e tablet. Isso aí é muito bonito a falar, né? Agora, mole a gente ter filho, né? Agora, o teste do reflexo vermelho, né, deve ser repetido no 2º mês de vida, tá? Que é o período ideal para fazer a cirurgia da catarata. Deve ser repetido com 6, com 9 e com 12 meses de vida, tá vendo? Porque pode estar normal e depois alterar, tá? E após o 1º ano, deve ser feito, né, 2 vezes por ano, tá? O teste do reflexo vermelho, porque isso é o próprio pediatra que faz, tá? Pode até ser encaminhado, né? Mas, por exemplo, aqui, né, não tem como, né? No SUS é impossível você encaminhar para o oftalmologista, né? Só para fazer, tá? Olha, tem várias vertentes, né, falando sobre o espectro autista, né? Esse desenvolvimento, né, esse distúrbio de comportamento, né? Se é genético, né? Mas eu acredito, né, que tem genético, sim, tá? Mas você vê, né, que tem também, né, você estimulando essa criança, né, ela vai ter um desenvolvimento excelente, né? No caso do espectro autista, tá? Mas tem ainda, tem escolas, né, dizendo que não, tá? Que são coisas que você tem conforme o ambiente, né? Mas o que eu vejo é que tem mais espectro autista, mais condição mesmo de genética mesmo, tá? Então, olha, mas cromossomial, né? Porque você não vê, os pais, né, têm um desenvolvimento excelente, né? Não tem nenhuma história familiar, tá? Então, não é assim a genética, né? Mas assim, a alteração cromossomial daquela criança, tá? Não sei, não tem isso estudos, tá, gente? Estudo não, tá? Estou falando, né, que tudo isso está sendo estudado ainda, tá? Porque eles são geneticamente normal, né? É uma doença de comportamento mesmo, né? Social, tá? É só o espectro autista, ele não tem alteração de nada, tá? De genético, nada disso, tudo normal, tá? É só mesmo, tanto que se trata com quem? Com o psiquiatra, né? O espectro autista, né? Teoricamente, tá? Então, ó, a avaliação da dentição, tá? Outra coisa que nós temos que avaliar também, né? Durante a puericultura, né? Além do exame físico, que nós já falamos, né? Do exame físico, né? No mês da semana passada, tá? E agora, né, nós vamos falar, né, também avaliar, né, a dentição, tá? A limpeza bucal, né, já começa no 1º mês de vida. O que a gente deve fazer? Pega, tá? Um lencinho, né, uma gases, né, com água filtrada e limpa essa boquinha, tá? Todinha dela, tá? Toda vez que ela mamar, tá? Isso já é um cuidado, né, na boquinha, tá? E a avaliação pelo odontopediatra pode ser a partir do 6º mês, tá? E olha, com 6 a 12 meses, ó, já começa, né, os primeiros dentinhos, é em torno do 6º mês, tá? 6 a 9º mês, tá? Mas tem criança que até 1 ano de idade não nasce nenhum dentinho, mas calma que vai nascer, tá? Ó, e depois, ó, com 9 a 16 meses, ela vai ter, ó, 4 dentinhos, né, superior, 4 dentinhos inferior, tá? E com 23, né, e 13 meses, de 23 a 33 meses, tá vendo? Vai ter toda já a dentição de leite dela já, né, já completa, tá? E nós vamos ver também, né, outra atuação nossa, né, além, né, dessa de avaliar a dentição, né, nós vamos avaliar, né, a puberdade também, tá?
avaliação da puberdade, né? A maturação sexual, tá? Que nós vamos... a maturação, né? É importante, tá? Você vê, né? As meninas, né? E os meninos. O que que você vai ver, né? A maturação, né? Através do critério de Tanner, né? A tabela, né? Que vocês vão ver ali na frente, tá? As características, né? Da mama e dos pelos púbicos, né? No caso das meninas, são as características da mama e do pelo púbico. Dos meninos, através das características dos genitais e dos pelos púbicos, tá vendo? As meninas, elas apresentam o estirão da puberdade, em média, 2 anos antes do menino. E com isso, para crescer antes do menino, certo? E durante o pico o estirão, né? Nós temos o pico de velocidade, né? De crescimento, tá? Do menino, olha bem, o menino é 9,5 centímetros por ano, tá? E a menina é 8,5 centímetros por ano, mais ou menos, tá, gente? Não é uma coisa assim que você de praxe, né? Mas mais ou menos eles crescem nesse pico de velocidade, no estirão do crescimento, tá? Quando eles entram na puberdade. A menina, né? Ela entra na puberdade quando? Quando ela tem a telarca, tá? Não é quando ela tem a menarca, tá? Isso é importante, tá? Todo mundo acha que ficou mocinha aí sim que está começando. Não, a puberdade da menina é na telarca, tá? Então, ó, inicia-se, né, no M2, né, de Tanner, tá? Entre 8 e 13 anos de idade, né, já se inicia a telarca, tá? O aumento da velocidade de crescimento, o pico de velocidade ocorre no M3 de Tanner, tá vendo? De mama, tá? E as amamas e auréolas, né, continuam a aumentar, tá? Nós estamos na fase 3, tá? Na fase 4, tá? Ocorre, em média, após 2 anos do início da puberdade. É quando a menarca, né? Geralmente ocorre a menarca aqui na fase 4, né? De Tânia, tá? Então, aí, quando ela entra na menarca, ela já atingiu, né, o pico já de crescimento da menina, tá? E ela vai crescer mais ou menos uns 5 centímetros, né, após a menarca, tá? Ela ainda cresce mais ou menos uns 5 centímetros, tá bom? Isso mesmo, telarca é o crescimento do seio, tá? É aquele, mesmo, né, o broto mesmo mamário, né, da menina, tá? Você vai ver, né? E geralmente a mãe, geralmente pode ser unilateral, tá, gente? Só de um lado, e é doloroso, né? Antes de ter, né? A mãe, né, fala que a criança está sentindo dor, né, no peitinho, tá? É porque em torno de 8 anos você pode ter certeza que vai ter, né, que já vai ter a telarca, entendeu? E pode ser de um lado só, tá? E o pelo, né, é pubarca, tá? Isso mesmo, né? Ó, vocês veem, né, que o pelo aqui, olha, na fase 2 de Tanner, né, quando acontece, né, já a telarca, né, que é o broto mamário, tá? Vai ter uns pelozinhos, né, mas são finos, né? Não são pelos, né, que são pelos grossos, né? São pelos finos. E eles vão engrossando, né? Vão ficando igual do adulto, né? Só lá na fase 5, tá? E agora, né, do menino, né? A puberdade do menino. Quando que ela inicia, né? Ela inicia, né, com o aumento dos testículos, tá? Não é com o aumento do pênis, tá? O aumento do pênis você vai ter, né, somente, né, na fase 3, tá? Tá? Agora, o aumento do testículo já é a partir de 9 a 14 anos de idade, tá vendo? Ele inicia, né, a puberdade mais tarde do que a menina, tá? E o aumento do pênis ocorre no G3, tá vendo? É aqui, tá? O pico de velocidade de crescimento do menino é em G4, tá? E tanto vai ter um aumento, né, da bolsa escrotal, do testículo, né, e o aumento do pênis, né, em diâmetro, tá? Também, né, além do comprimento, né, ocorre, né, do diâmetro também, tá bom? E agora, né, a conclusão, tá? A conclusão, né, é que, na realidade, né, a consulta pediátrica, né, deve ser interativa, motivacional, tá? Sempre com foco, né, em quê? Na prevenção, tá? Na educação em saúde.
buscando uma promoção plena da saúde das crianças e dos adolescentes.